Olá, tudo bem com você? Boa semana. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal da Igreja Adventista do UNASP, Engenheiro Coelho. Que privilégio estarmos juntos mais uma semana. Olha, já é a décima semana estamos juntos aqui para estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem sido grandemente abençoado no estudo, na leitura deste tão importante livro da palavra de Deus, que é o livro de Deuteronômio. Mas esta semana, o desejo do nosso coração é que as bênçãos do Eterno recaiam sobre você e sobre a sua família, e que você cresça no conhecimento, mas também na prática da palavra de Deus. E esta semana, nós teremos dois amigos especiais para tratar do tema de número 10, que daqui a pouquinho eu vou dizer para você qual é, mas antes eu gostaria de te lembrar, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, não é? E compartilhe este link. Se você estiver inscrito, ativando as notificações, clicando no sininho ali, na palavra todas, você sempre será avisado em tempo real dos nossos lançamentos aqui no canal. Nós temos muitos programas, a lição da Escola Sabatina é apenas um deles. Lembrando que quando você também deixa o like, comenta e compartilha, você está mostrando engajamento, e aí o nosso canal ele é mais visualizado, e também você faz parte de uma equipe mais seleta que recebe o vídeo com antecedência, tá bom? Você também nos acompanha no canal Adventistas Brasil, porque este trimestre temos uma parceria com o SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, aqui do UNASP, Engenheiro Coelho. E você também nos assiste no canal Escola Sabatina Oficial. A cada semana você tem essas 3 opções para estudar conosco. E de um modo muito especial, eu te digo que esta semana trataremos sobre o tema da lembrança. O título é Lembrem-se e não se esqueçam. E daqui a pouquinho nós iremos entrar, então, nessa tão importante temática. Mas antes disso, eu quero convidar aqui os dois amigos que estarão junto com a gente fazendo o nosso estudo especial. Eu convido para estar comigo o pastor Carlos Olivares e o pastor Fábio Darius. Eu já vou trocar de lugar com eles aqui. E eu quero agradecer muito antecipadamente a esses dois professores do SALT e do UNASP. Eu vou começar apresentando aqui o nosso querido pastor Carlos Olivares, um bom pastor, um bom irmão de fala hispana, que está conosco aqui já há algum tempo. O pastor Carlos Olivares, ele é professor das disciplinas de Novo Testamento e também de língua grega aqui no UNASP, no SALT do UNASP. Ele dá as disciplinas, ele ministra as disciplinas de grego bíblico, ele ministra as disciplinas de evangelho ou exegese do evangelho de João, Atos e Epístolas e tantas outras disciplinas da área do Novo Testamento. O pastor Carlos Olivares, ele é professor tanto da graduação quanto da pós-graduação em teologia. Eu costumo dizer, pastor Fábio Darius, e vocês que nos assistem, que com a saída do pastor Wilson Paroski, Deus foi tão bom que mandou alguém tão capacitado quanto para continuar aqui nos ensinando sobre o Novo Testamento. O pastor Carlos Olivares, seja bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por estes anos conosco aqui e por tantas parcerias na Escola Sabatina também. Muito obrigado, um prazer estar com vocês e uma alegria, porque vamos ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus, que é a coisa mais linda. Obrigado. Amém. Obrigado, pastor Carlos Olivares. Pastor Carlos Olivares, que é chileno, não é? Mas já deu aulas na Bolívia, estudou na Nova Zelândia. Eu costumo dizer que ele é um homem multicultural. Mas conosco aqui também está um outro amigo, o pastor Fábio Darius. Pastor Fábio Darius, ele é professor também da graduação e da pós-graduação de teologia. Ele já ministrou e ministra, quando convidado, de aulas também no curso de História e outros cursos, já que ele tem também a formação na área da História, é doutor em Teologia Histórica também, doutor Olivares é doutor em Novo Testamento, mas o pastor Fábio Darius hoje é exclusivo do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP, ministrando disciplinas nas áreas da teologia histórica, sistemática,
ética cristã, filosofia, história do adventismo, história do cristianismo, uma infinidade de disciplinas aí na graduação e na pós-graduação. Pastor Fábio, seja bem-vindo também. Para os que não sabem, o pastor Fábio é mais novo do que eu, mas já tem toda essa bagagem. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui conosco também, nessa parceria já de longa data. Sempre que convidamos, você aceita gentilmente. Eu agradeço mais uma vez o convite, as palavras do amigo. E a melhor coisa que podemos fazer juntos é abrir a palavra de Deus, estudá-la e ouvir a voz de Deus. E fazendo isso entre amigos, ainda melhor, né? Então, obrigado. Obrigado também, pastor, professor Carlos Olivares. É sempre bom tê-lo conosco. Pastor Fábio, aproveitando então este momento, peço que você dirija uma oração, lembrando aos nossos dois convidados que nós somos assistidos nesta semana por muitos irmãos e amigos, não só da Igreja Adventista, como de outras denominações. Então a lição estreia nesta semana e muitas pessoas nos acompanham. Que Deus ilumine essas pessoas. Pastor Fábio, por favor, nos conduza em oração. Senhor bom Deus, querido, amado Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso. A Tua eternidade vai de uma a outra eternidade. Nós te suplicamos por Tuas bênçãos, Tuas maravilhas. Nós suplicamos e pedimos aqui a Tua inspiração para que, ao falarmos, ao comentarmos os textos bíblicos, falemos a respeito de Ti mesmo. Seja com cada um que nos acompanha, para que eles também sintam a Tua forte presença e possam viver de acordo com a Tua palavra. Nos dê a Tua inspiração em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria, neste momento, de convidar você que nos acompanha a ler comigo, como eu já disse para você, o tema desta semana, a lição 10 do livro de Deuteronômio é Lembrem-se e não se esqueçam. E eu quero convidá-lo a ler comigo aquele verso para memorizar, aquele verso que dá o norte para o estudo da semana. Ele se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 9, verso 7. Esta semana, enquanto estudaremos sobre a importância deste princípio de se lembrar como a Bíblia trata deste tema, mas antes eu quero convidá-lo então a ler Deuteronômio 9, 7. Eu leio, acompanhem comigo na sua Bíblia ou na tela que está escrito assim. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Nós encontramos muito na Bíblia essas duas palavras, lembrar e não se esquecer. Aliás, é muito interessante porque essa ideia de lembrança se encontra inclusive no 4º mandamento, não é? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esta palavra hebraica é zahor, lembra-te, ela é muito utilizada na Bíblia. E nesta semana, então, como eu disse, nós iremos tratar sobre este princípio que é apresentado no livro de Deuteronômio e como Deus atua em nós através dessas questões da lembrança. E eu quero começar aqui com os meus convidados através do pastor Carlos Olivares. Pastor Carlos Olivares, quando nós lemos ali no nosso guia de estudos, e para você que não tem, eu adianto que aqui está para você na tela, que o guia de estudos gratuito é apresentado neste endereço, né, mais.cpb.com.br, você pode acessá-lo gratuitamente. Mas eu vou perguntar aqui ao pastor Carlos Olivares, falando sobre domingo, essa questão da lembrança do arco-íris. Pastor Carlos Olivares, a lição nos traz que essa palavra aparece a primeira vez lá em Gênesis, capítulo 9, exatamente no contexto em que é apresentado aquele arco que é colocado ali no céu por Deus, para que o povo se lembrasse da aliança dele, Deus, com eles. Como, dentro desse contexto de Gênesis 9, ali mais especificamente dos versos 8 a 17, como que essa palavra lembrar é apresentada aqui? E mais do que isso, como ela é usada, mas o que ela nos ensina da forma e no contexto em que ela é apresentada? Por gentileza. Primeiro, me parece que é importante ter em consideração
o contexto da passagem. A gente tem que lembrar que dentro dessa história, nos capítulos anteriores, se vocês me acompanham, já desde o capítulo 6 em diante, vocês vão notar que o que vai acontecer vai ser o dilúvio. Isso é importante ter em consideração. E essa questão do dilúvio nos ajuda a notar que esta passagem do capítulo 9 acontece depois do dilúvio. Então, quer dizer que Deus destruiu tudo, sabe? Destruiu, foi um dilúvio global, e os únicos que se salvaram foram Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca. Então, depois disso, o dilúvio passa, um ano e pouco depois, eles vão sair da arca, e Deus vai fazer uma aliança. Isso é importante ter em consideração. Deus vai ter uma aliança com seu povo. Neste caso, seu povo é bastante pequeno, né? Não é sua família. E essa aliança tem que ver com aquilo que ele vai prometer. Então, se vocês me acompanham, capítulo 9, verso 8, diz assim: Deus também disse a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês. Então, quer dizer que vai ter uma aliança com eles, vão concordar em alguma coisa específica. E agora o que é interessante é o que acontece no verso 12. Deus disse: esse é o sinal da minha aliança. Quer dizer que o sinal da aliança, aquilo que vai acontecer no verso 13, seria esse arco nas nuvens, vai ser por sinal da aliança entre mim e a terra, e entre vocês e eu também. Então, quer dizer que a aliança é uma aliança universal, que tem que ver não só com o ser humano, também com a natureza em geral. Isso é interessante também. Agora, o que é mais importante, diz assim, verso 14, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. Então, textualmente, a primeira lembrança que o povo de Deus tem que ter é que toda vez que a gente olha para o arco-íris, é porque Deus está mantendo a sua promessa de não destruir mais através das águas o mundo em geral. Isso é interessante, então, quer dizer que toda vez que nós olhamos a um arco-íris, não só temos que lembrar da promessa, temos que lembrar que também ele, no passado, destruiu, e que foi o dilúvio, que foi um dilúvio universal, e que nos lembra que no futuro ele vai voltar, já não mais com água, agora com fogo, e quer dizer, então, que não é só uma lembrança do passado, é uma lembrança também do futuro. No futuro, ele vai instaurar seu reino. Terceira questão que me parece que é importante sublinhar, a primeira seria, então, essa aliança, que ele cumpre sua promessa. A segunda é que ele vai voltar, assim como aconteceu esse dilúvio no passado, vai acontecer no futuro. E o terceiro, me parece que é interessante, o autor da lição sublinha aquilo, é o fato de acreditar naquilo que a Bíblia diz. Tem pessoas que falam que o dilúvio, isso acontecia já no tempo de Noé, que o dilúvio é uma questão que é um mito, sabe? Algo que não aconteceu. E o arco-íris nos lembra que a palavra de Deus não mente, que a palavra de Deus é verdadeira. Nos lembra que aquilo que para as mentes humanas é impossível que aconteça, a palavra de Deus diz que é possível. Que é possível. Então, me parece que também isso é importante. Tem vezes que tem muito ceticismo, muitos céticos no mundo em geral, e esse arco-íris nos lembra disso. Olha, confia nas promessas, lembra-se que Jesus vai voltar pela segunda vez, e não se esqueça que aquilo que a palavra de Deus fala, isso é verdade. E uma quarta questão, me parece que o autor não fala, mas eu gostaria de falar, porque minha área é o Novo Testamento, a gente tem que olhar também para o Novo, sabe? Em Gênesis é o primeiro livro, e Apocalipse é o último livro, pelo menos no cânone que a gente tem, e é interessante que no capítulo 4, quando João vai e comparece perante o trono de Deus, Deus é descrito com pedras. Essas pedras são do jeito que estão conformadas, do jeito que o grego fala delas, tem uma lembrança ali com o peitoral do juízo, sabe, do sumo sacerdote, etc. Mas disse que ao redor do trono, em cima e ao redor do trono, tinha um arco-íris. E isso é interessante também pensar nessa questão,
Por quê? Porque o foco estaria, verdade, Deus é um Deus de juízo, mas também é um Deus da misericórdia. Então, quer dizer que, dessa perspectiva do Novo Testamento, é bom lembrar aquilo. É verdade, a gente tem um juízo, mas esse é misericórdia. Por quê? Porque ele poderia ter destruído todo mundo, sabe? Mas salvou aquele que caminhou com ele, nesse caso Noé. E ele foi aquele, certo, que conseguiu perseverar. Ele não era perfeito, a gente sabe isso, porque se a gente continuar lendo o relato, a gente nota que Noé gostava muito do suco de uva, sabe? Mas se nós pensamos um pouco na totalidade, se a gente pensa que a Bíblia abre com um arco-íris e fecha com um arco-íris, poderíamos pensar que a Bíblia completa, desde Gênesis até Apocalipse, é um livro cheio de promessas, cheio de certezas, de verdades, e que a misericórdia está presente sempre. Amém. Só como o doutor Olivares mencionou, e vocês sabem que eu vou sempre mencionando isso, né? Tanto o pastor Carlos Olivares quanto o pastor Fábio Dario são escritores, eu vou falar disso depois, mas o senhor falou do dilúvio, né? Que dizem que é um mito. Eu quero recomendar este livro do Dr. Naor Neves, um lançamento chamado A Grande Extinção em Massa. Um material excepcional para você que deseja ler sobre o dilúvio de forma mais profunda, de forma técnica, uma explicação que apresenta a verdade do dilúvio, o dilúvio como um fato histórico. Então fica aí a dica. Pastor Olivares, muito obrigado. Realmente, isso é muito importante. Essas lembranças que você trouxe aqui, não só de um Deus de justiça, mas de um Deus de amor. Porque o arco mostrava o que Deus havia feito, mas mostrava o que Deus também faria. Agora, pastor Fábio Darius, nós sabemos que a sua outra formação, além da teologia, é a história. As suas duas paixões, né? Teologia e história. Tanto que você tem aí a sua pesquisa doutoral na área da teologia histórica. Qual a importância, e você pode comentar um pouquinho sobre isso, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas dentro desse tema dessa semana, qual a importância da história? Lembrança. Eu me lembro que recentemente o museu lá do Rio de Janeiro pegou fogo com peças que só existem algumas lá e algumas aqui no nosso Museu de Arqueologia, não é? Existem peças que só tinham lá e aqui. Para os que não sabem, o NASP Engenheiro Coelho está construindo o novo prédio, mas nós temos um Museu de Arqueologia Bíblica, nós temos o Centro Nacional da Memória Adventista. Mas, pastor Fábio Darius, qual a importância da história nesse contexto de lembrança? E agora, entrando no tema da lição de segunda-feira, falando de tempos passados, lá em Deuteronômio 4, a gente vê várias admoestações que Deus fez ao povo através de Moisés. E Deus, ele sempre falava do que ele faria, do que ele havia feito. Mas quando a gente encontra ali em Deuteronômio 4, especialmente de 32 até 39, o que especificamente Deus pede para que o povo lembrasse e por que aquilo era tão importante de modo que não fosse esquecido, fosse passado de geração em geração? Muito bem, pastor Júlio. Sabe que eu achei tão completa a resposta do pastor Olivares que, para mim, ali está o resumo da lição toda. Ele nos coloca até um paradoxo muito interessante, né? Onde ele fala da história do futuro. E, de fato, quando nós lemos o Apocalipse, nós temos a história do presente e a história do futuro, que em breve há de acontecer. E o que nos leva à sua pergunta, ali a mim dirigida, né? A importância da história. A história nunca foi, em minha humilde opinião, tão importante para a humanidade quanto hoje é. Porque hoje nós vivemos em tempos efêmeros. A pós-modernidade faz um grande esforço para manter uma espécie de eterno presente, de não se vincular ao passado, de não rememorar os grandes feitos, as metanarrativas, e cabe ao historiador hoje, mais do que nunca, lembrar o que as pessoas querem esquecer ou são levadas a esquecer face ao materialismo e à efemeridade do mundo contemporâneo. E a Bíblia é um livro
também de história, a história do povo de Deus, a história de como Deus atuou misericordiosamente, miraculosamente, para salvar o povo que, em grande medida, e eventualmente se esquecia daquilo que Deus havia feito. E quando nós lemos a Bíblia, nós nos lembramos diariamente daquilo que Deus fez com o seu povo, daquilo que Deus faz com o seu povo e daquilo que Deus ainda fará com o seu povo e pelo seu povo. Portanto, essa ideia de lembrar, de rememorar, de não esquecer, é algo muito importante e muito importante para nós hoje. Por exemplo, não está muito claro para mim que todos os nossos jovens entendam que pertencem, por exemplo, à igreja remanescente. O que significa isso? Qual o lastro? O que veio antes e o que nos catapultou até aqui agora, usando essa expressão, né, de agitação, de rapidez, né? Então, é importante que nós tomemos um tempo e reflitamos acerca da nossa existência, do sentido da existência e daquilo que a Bíblia fala a respeito disso, ou seja, os lastros, os fundamentos, né? E a história serve para isso. E já que você deu a deixa, pastor Júlio, o mais bonito de ser um historiador adventista é que você já tem o privilégio de conhecer o fim da história, simplesmente lendo a Bíblia, lendo o Grande Conflito. Você tem as cenas dos próximos capítulos, até os créditos finais, o que vai acontecer, né? E isso nos dá uma extrema segurança, uma imensa segurança de que Deus foi, é e será por nós. E para isso serve a história, para que possamos dormir tranquilos, sabendo que Deus não abandona e não abandonará os seus filhos e filhas. E também, obviamente, para aprender com os erros do passado. A gente pode, assim, muito sintética, muito resumidamente, dizer que o Antigo Testamento se resume, assim, generalizando bastante aqui, quando o povo desobedecia, ali vinha a escravidão, a punição. Quando o povo obedecia, ele ali era abraçado pelas grandes bênçãos visíveis e invisíveis de Deus. E isso encerra para nós também uma grande lição. E acontece hoje, né? Enfim, Deuteronômio 4, 32, 39. Ali nós temos quase 50 versículos que compõem o capítulo 4 do livro de Deuteronômio, e é basicamente um livro onde Moisés exorta o povo à obediência. E a Bíblia é um grande livro de exortação à obediência. E eu costumo dizer, nas lições em que eu participo, que Deus nos pede basicamente duas coisas: que nós leiamos a palavra de Deus, a Bíblia, primeira coisa, e que nós conversemos com Ele, segunda coisa. Ou coloque na ordem que você quiser. Leia a Bíblia e fale com Deus. E ali você vai ser lembrado das suas responsabilidades. Você vai ser lembrado do que Deus fez, faz e fará pelo seu povo. E, basicamente, nós temos, talvez no ápice aqui desses versos de Deuteronômio 4, ali, aqueles que começam a partir do verso 32, né? E que tem ali o seu ápice no 35, onde ele fala assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e por meio do fogo ouvistes as suas palavras. Então, para que fique muito claro, não há outro senão o nosso grande Deus e o nosso querido Pai, muito maior e muito superior do que os deuses egípcios, daquele contexto dos deuses romanos que depois seriam colocados, enfim, em uma posição de destaque. O nosso Deus é aquele que nos livra, e não se trata simplesmente de uma competição de deuses, né? A questão é, o nosso Deus existe e luta por nós. Os outros são simplesmente invenções que servem
apenas para um certo fim explícito e específico para aquele contexto, né? E poderíamos falar bastante, né, sobre isso, mas para resumir, a forma como Deus se manifestava no meio deles e por eles, isso que Deus pediu para que eles se lembrassem, e era isso o que era de tão importante. Se nós lemos a Bíblia e conseguimos aplicá-la ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, nós percebemos a mesma coisa. A forma é como Deus se manifesta em nossa vida cotidiana, em nossa família. Se nós pararmos para refletir nos detalhes do amor de Deus, nós teremos todos os dias inúmeras provas do seu grande amor, do seu imenso cuidado para cada um de nós. E Deus, na verdade, a gente de vez em quando fala isso também, né? Tem uma palavra bonita, né? O Deus abscônditus, o Deus que não pode literalmente aparecer para que não sejamos fulminados, mas nós seguimos os rastros de Deus. Nós seguimos e sentimos a fragrância de Deus. E assim nós temos a certeza de que Ele está conosco e é sempre, e de novo, um lembrete da sua presença em nosso meio. E a libertação do Egito foi um fato central, mas a gente viu mais tarde na Bíblia, ou a gente vê mais tarde na Bíblia, que o povo esqueceu dos grandes milagres e maravilhas que ali aconteceram. As gerações anteriores simplesmente não se lembraram mais. E aqui, de novo, a figura do pastor e a do professor, a do historiador. Não deixar que o povo se esqueça das grandes maravilhas de Deus contidas em sua palavra. Muito bem, professor e pastor Fábio Darius, muito obrigado por esta explanação. Mas agora, tendo em vista isso que foi colocado aqui, e você que me acompanha, você percebeu que o pastor Olivares falou do que nós vimos no passado, a respeito da aliança, do arco-íris. Você também viu o pastor Fábio falando sobre a importância da história e essa questão da lembrança de tempos passados também. Pastor Olivares, quando nós vamos para a lição de terça-feira, nós temos ali no capítulo 4 de Deuteronômio, versos 9 e 23, o senhor pode, se quiser, ler ali os textos, mas ali nós temos algo interessante, porque muito mais do que pedir para que não se esquecesse, Deus, ele pede para que o povo tome cuidado para não se esquecer. Ou seja, é uma ênfase ainda maior. Ali em Deuteronômio 4, 9 e também no 23, o que Deus está dizendo exatamente para o povo fazer? E por que, dentro desse contexto de lembrança, é tão importante seguir fielmente essa orientação de Deus? Bom, eu fiquei pensando naquilo que o professor Fábio estava falando sobre a questão da história, o qual me parece que é fascinante em muitos sentidos. Eu penso na história antiga, não na moderna, na antiga, e o pastor Fábio Darius sabe muito bem disso. Na história antiga, os povos eram povos orais, povos que transmitiam conhecimento através de contos, sabe, de histórias. Então, eu falava para meu filho falava para meu neto, e assim por diante. E isso a gente esquece disso, por quê? Porque a história é uma história viva, não uma história morta, uma história que eu estou recontando, contando, falando. Isso que a gente faz na igreja. A igreja, a gente vai para a igreja, escuta um sermão, essa história antiga é nova agora, porque é aplicada a que a gente vive, não? Então, pensando nessa questão, a gente tem que agora contextualizar como era o povo antigo. O povo antigo, no Velho Testamento, era sempre de contar histórias. Se você vai para Segunda de Reis, Primeira e Segunda de Reis, é semelhante àquilo que vai acontecer em Primeira e Segunda de Crônicas. É uma história normalmente contada. Nos Salmos, por exemplo, você tem poesia, mas é uma poesia que relembra o passado, relembra o Êxodo. É dizer que um gênero literário tão distinto como a poesia da história só se entende num contexto histórico. Isso é interessante pensar nessa questão. Quando a gente vai para os provérbios, é a mesma história. A história é a mesma história. Agora, por que isso é essencial? Porque se a gente não fala da história, a gente esquece.
Se a gente não vai para a igreja, a gente esquece. Se a gente não lê a Bíblia, a gente esquece. Então, sabendo disso, agora a gente pode ter um contexto antigo, não? Como que acontecia isso no passado? Porque hoje a gente tem o YouTube, a gente tem os sites, tem Bíblias no celular, no iPad, sei lá, em tanto lugar. Mas no passado era uma cultura oral, a gente ia para escutar. Por isso o escutar era tão importante. Então essa história tinha que ser contada de um jeito apropriado, e a gente tinha que escutar, e alguém tinha que ler essa história para eu estar escutando. Então, quando a gente vai para Deuteronômio, Moisés, sabendo disso, nesse contexto antigo, que a história tinha que ser repetida, falada, ir para a sinagoga, depois, naquele tempo não tinha sinagoga, mas ir, estar na casa e escutando a palavra, no capítulo 4, verso 9, diz assim: tão somente tenham ouvido e que guardem bem na sua alma, cuidado e guardem também sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas. Então, sabendo que no passado essa memória podia se perder, sabe? Por quê? Porque a gente não tinha essa questão de ter espalhado o texto bíblico em todo lugar, só em alguns lugares. Então era importante contar a história. E diz assim: vocês que não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto. Olha, não é uma questão só, isso é importante, não é uma questão só daquilo que eles leram ou escutaram, e daquilo que eles viveram também. E delas não se afastem de seu coração, todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos, e aos filhos dos seus filhos. Olha, quando a gente vai agora para o verso 23, algo semelhante acontece. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, Deus, e vocês proibiu. Então, note, o que é interessante. Quando nós notamos esses textos, a ideia não é somente ler e aprender, para eu aprender e saber mais. A ideia é que eu possa reproduzir isso. Então, para eu ter cuidado, porque essa foi a sua pergunta, hein? Para eu ter cuidado, para não esquecer, eu tenho que falar. É dizer, o único jeito para que eu não esqueça, eu ensinando. Tem vezes que alguns falam: olha, você como professor, como você lembra tantas coisas? É porque a gente fala bastante, não, professor Darius? A gente fala muitas vezes a mesma história. A gente lembra e fala, porque já você falou por tantos anos a mesma coisa. Então, quando você pensa agora na história do Evangelho, na história da sua vida de conversão, na história do Velho Testamento, você está relatando. Então, como vou ter cuidado para não me esquecer? Contando para outros que Deus tem feito por mim, contando para outros o que a Bíblia fala sobre diferentes questões. Então, para não se esquecer, a gente tem que falar, de algum jeito ou outro, através da escrita, no YouTube, podcast, pregação pessoal, tem tantos jeitos hoje que a gente pode falar, mas um remédio para não esquecer e guardar a alma, como fala o verso 9 do capítulo 4 de Deuteronômio, é finalmente contar para os filhos. Por quê? Porque ao contar, a gente também revive e vive aquilo novamente, sabe? Que viveu no passado. E uma última coisa, só para fechar esta parte, quando a gente vai para o Novo Testamento, acontece algo semelhante, sabe? Jesus Cristo, ele começa seu ministério falando do poder de Deus no livro de Isaías e como uma premonição do seu próprio ministério. E depois ele fala: olha, você se lembra da história do Eliseu, da história da viúva de Sarepta? Olha, começa a contar histórias. Começa a contar isso, e de tudo o que ele falou, ele ilustra com histórias bíblicas, trazendo o passado para o presente, para que essa história viva, seja viva agora na vida das pessoas. E me parece que esse é o jeito que a gente tem para não esquecer nunca daquilo que foi falado. Muito bom, pastor Olivares. Agora, pastor Carlos, você tocou num ponto importante, não sei se o pastor Darius quer completar, mas você tocou num ponto importante, que é justamente essa questão do recontar, de vivenciar novamente a história. Na quarta-feira, pastor Fábio, a lição vem apresentando um relato de um líder da igreja aqui,
que em duas situações distintas, com um espaço de tempo grande entre elas, mas eram parecidas, ele havia perdido a mala, não é, no aeroporto? E na primeira vez que aconteceu, ele e a esposa optaram por orar. Já na segunda vez, anos depois, eles pensaram, não, deixa isso para lá, porque o seguro vai cobrir. Essa história parece simples, mas ela traz algumas verdades importantes por trás. Mas eu quero te perguntar, mediante essa história que nós comentamos aqui, e também comparando com Deuteronômio 8, que você vai poder comentar de 7 a 18, eu pergunto, que advertência Deus então dá ao povo? E essa advertência tem algum significado para mim e para você hoje, no século 21? Olha, pastor Júlio, quero dizer que isso já aconteceu comigo. Cheguei no aeroporto, lá estava eu, lá não estava a minha mala. E eu passei por esses dois processos em questão de poucas horas, né? Primeiro eu orei. E não tendo a mala, então raciocinei. E pensei que talvez, não mais vendo a mala, mas recebendo o seguro, seria até melhor, né? Mas Deus ouviu a minha oração, que eu fiz antes de pensar no seguro, e alguns dias depois recebi a minha mala. E creio que isso foi uma boa coisa, né? Mas na época eram uns bons dólares, né? Se fosse hoje, muito mais, né? E não tinha tantas coisas na minha mala assim, né? Mas a questão não é bem a coisa em si, mas o que essas lições encerram para nós, né? Nós, às vezes, como diz ali a própria lição, né? Somos alimentados, satisfeitos e ingratos. Deixamos de perceber as bênçãos de Deus. Deixamos de perceber que aquilo que nós temos se dá por um grande processo, né? Às vezes, na nossa própria casa, né? A própria luz, a própria água, a gente simplesmente aperta um botão e tem a luz, gira uma torneira, desce a água, não percebe todo o contexto por trás para que não falte a água, não falte a luz, e da mesma forma, muitos se esquecem acerca do porquê que coisas supostamente ruins acontecem com pessoas boas, né? E dão, entre aspas, pessoas boas, e dão 1001 justificativas, mas a grande questão, Júlio e professor Olivares e nossos amigos, é que nós nunca devemos nos esquecer de quem nos mantém. Nós não devemos esquecer que somos criaturas. Nós não devemos esquecer que, se estamos vivos e respirando, é porque Deus permite que vivamos e respiremos. Que respiremos, né? Se temos um bom trabalho, não devemos nos esquecer que foi Deus que nos permitiu lutar por essa vaga de trabalho, de emprego, nos permitiu estudar e conseguir um bom diploma para conseguir um bom trabalho. Então, nós devemos ser gratos pelo alimento, satisfeitos pela vida que Deus nos dá, e nunca devemos ser ingratos. E sabe que essa fala, enquanto eu lia, enquanto eu recapitulava agora à tarde a lição, eu lembrei de um compositor do século XIX, de um pianista, de um compositor chamado Robert Schumann. Robert Schumann, enfim, morreu muito precocemente, etc. E ele escreveu as Kinderszenen, as cenas infantis. E lá, eu acho que a quinta peça das cenas infantis chama-se Glücks genug, ou seja, felicidade suficiente. E diz respeito a um ditado alemão. E eu nasci numa cidade que foi fundada por alemães e eu ouvia bastante essa frase. Inclusive, um professor meu comentava que nós, às vezes, nos perdemos porque temos demais e que nós deveríamos ter apenas o suficiente, mesmo quando falamos de coisas não necessariamente palpáveis, como a felicidade, enfim, que não pode ser necessariamente materializada. E eu lembrei aqui do livro de Provérbios, capítulo 30, versos 7, 8 e 9,
principalmente ali o 9, e fala o seguinte: 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Às vezes, nós nos esquecemos de que tudo vem de Deus, e às vezes temos mais do que o suficiente e nos empoderamos, acabamos sendo supostamente e lamentavelmente os nossos próprios deuses, supostamente, né? E isso é trágico, isso realmente não tem vida longa, né? E essa história é muito interessante, porque a gente volta, a história no caso do aeroporto, do pastor das malas, né? A gente volta ali em Deuteronômio, no capítulo 8, nos versos 7 a 18, né? E justamente o título desse capítulo, na minha Bíblia, e em cada Bíblia pode ter um título diferente, esses títulos não são bíblicos, mas foram colocados depois na Bíblia para que nós lembremos mais facilmente de onde estão essas passagens. Ou seja, tem uma função ali de memória, né? Mnemática e também pedagógica. E diz assim: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Assim, eu leio o subtítulo do capítulo 8 de Deuteronômio, e nós devemos nos lembrar sempre e de novo quem é o Senhor. E basicamente, de que é pela graça que nós vivemos e que nós existimos. E eu costumo dizer em aulas, eventualmente, quando falo ali de pós-modernidade, que quando na mente de alguns Deus morre ou os deuses morrem, a única coisa que sobra é o corpo, o domínio do físico, glutonaria, sexo, drogas. E geralmente, quando chega-se a esse ponto, ou a pessoa, enfim, perde a salvação e perde a própria vida, ou ela toma esse contexto como um ponto de inflexão e muda de vida. E a grande questão é que nós não precisamos sofrer, desde que leiamos o texto bíblico e percebamos o que aconteceu e o que acontece com aqueles que se esquecem daquele que nos dá a vida, daquele que nos salvou. Então, em resumo, devemos nos lembrar acerca de quem é o Senhor e das bênçãos que dele provém. Se nós vivemos com isso em mente, teremos uma vida equilibrada, teremos o suficiente e seremos gratos por aquilo que nós temos. É muito fácil nos esquecer disso. Amém. E para você que ouviu o pastor Fábio Darius falando aí, essa quinta peça que ele citou de Schumann, uma tradução livre em português seria Completamente Feliz, né? Esse é o título, Completamente Feliz. Felicidade suficiente no espanhol, ou completamente... Enfim, sim. O alemão não é tão simples, né? O alemão faz o grego, né? O importante é que ele sim ensina que nós não precisamos de muito, não é? Mas, pastor Fábio e pastor Carlos, estamos chegando no final aqui na última parte do nosso estudo, e eu queria trazer aqui a discussão 2 temas, um para cada um, começando pelo pastor Olivares. Pastor, nós vimos até aqui, e a lição de quinta vai nos trazer agora o que eu vou trazer também, nós vimos até aqui que Deus nos lembra do que ele fez no passado, ele nos lembra de como ele guiou o povo, ele nos insta a não esquecer o quão perigoso seria esquecer, ele fala disso. Mas aqui na lição de quinta, o autor trouxe destacando a ideia de que nós deveríamos nos lembrar, não agora de quem Deus é, do que Deus fez, mas de quem nós éramos. E a lição tem como título: lembre-se de que você foi escravo. Do que o Senhor queria que os israelitas jamais se esquecessem e por quê? Falando de Deuteronômio. E lá em Efésios, capítulo 2, de 8 a 13, tem um texto e eu pergunto, tem alguma relação
entre hebreus, os hebreus, na verdade, aquilo que é dito em Deuteronômio e aquilo que é apresentado em Efésios. Comenta um pouco para nós sobre essa lembrança de escravidão, de quem a gente era e de onde Deus nos tirou, pastor Olivares. Bom, seguindo com a ideia do pastor Fábio, que ele comentou um pouco o capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Se vocês vão para esse livro, vocês parafraseando assim, isso é interessante que ele comentou, o professor Fábio, que no capítulo 8 se fala quando você começa a ter possessões na terra que você vai receber, quando você começa a ganhar mais do que ganha agora. Não esqueça que isso não é por você, isso é porque Deus está te dando aquilo como um presente cada dia. Me parece interessante pensar nisso, porque já há tanto tempo atrás, e a história continua a mesma, sabe? É dizer que a natureza humana continua sendo a mesma. Nós ainda continuamos pensando que o que nós temos é por causa de nossa força, de nossa inteligência, de nossos talentos. Então, o que Moisés está dizendo, olha, não se esqueça que tudo o que você tem é por causa de Deus. No contexto deste livro, eles estão ainda no deserto, sabe? Estão quase chegando lá. Eles têm uma ideia do passado, como Deus protegeu eles por 40 anos, etc. Nunca tiveram sede, durante a noite eles foram aquecidos, e durante o dia eles tinham uma nuvem que protegia do sol, etc. Mas ainda assim eles corriam no perigo, e quando entrar na vida da cidade, sabe? A vida urbana, eles começassem a esquecer daquilo que acontecia no passado. Então, a experiência é muito importante dentro da vida de um cristão, de uma cristã. Como falava o professor Fábio, muitas vezes a gente esquece aquilo, mas não esquece agora. Eles já esqueciam no passado já. Isso é uma questão que acontecia tempo atrás. E Deus, sabendo aquilo, fala, olha, nunca separe sua experiência de vida, como Deus tem protegido você, ajudado você, dando força para você, com aquilo que está na palavra. Por quê? Porque a palavra, em outras palavras, funciona. O que a palavra diz é verdade. Eu vou te proteger, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Então, esse efeito real acontece na nossa vida. Então, quando nós pensamos nisso, agora ele vai dizer, olha, tenha cuidado com os escravos, porque você também foi escravo. Tem vezes que a pessoa se esquece aquilo que foi no passado. E isso poderia acontecer com eles. Já tempo atrás tinha acontecido isso. Isso é uma questão já que eles poderiam dizer, olha, isso foi 2 anos atrás, tinha sido pelo menos 40 anos atrás, sabe? Então já tinha passado uma geração já tinha morrido, vocês sabem na história, certo? Foram castigados, depois a nova saiu, e quem entrou depois foi Josué. Então, quando nós pensamos nessa questão, nós temos que pensar que o fato de que eles foram escravos poderia ter sido já eliminado da memória, e agora eu sou livre. Esse é o grande perigo do ser humano, esquecer quem foi no passado, e não mostrar misericórdia, como Deus mostrou misericórdia para eles no passado, porque no presente a história é distinta. Então, o que é o que vai fazer Deus? Vai dizer, olha, para que vocês nunca esqueçam disso, eu vou dar uma festa para vocês. E essa festa é uma festa da libertação de Israel, onde vocês saíram sendo escravos e foram livres, mas não por você, nem por Moisés, foi por mim, pelo grande milagre do Êxodo. Então, toda vez que eles celebravam a Páscoa, eles relembravam que foram escravos, tanto assim que, segundo a tradição da Mishnah, essa é uma tradição posterior de verdade, eles tinham que comer parados, sabe? E comer às pressas, seguindo o Êxodo capítulo 12, interpretando o Êxodo capítulo 12. Por quê? Porque eles estavam dizendo, olha, eu estou assim, relembrando, recontando essa história, que aconteceu tanto tempo atrás, porque eu não quero esquecer que eu, no passado, fui um escravo. Mas em que sentido isso a gente pode aplicar agora, em termos presentes? Porque a gente não é escravo. Pelo menos agora, em alguns lugares ainda isso acontece, infelizmente. E aqui na América do Sul, não muito tempo atrás, não? Não muito tempo atrás também não acontecia. Mas como a gente pode aplicar isso? Bom, o que o autor da lição vai fazer é tentar pensar nessa escravidão física. E ele aplica esse conceito para uma escravidão espiritual.
E ele vai tomar como exemplo os gentios. Os gentios. E os gentios gregos, sabe? Gregos. E esses gentios gregos estavam numa província da Ásia Menor. E essa província da Ásia Menor, o lugar mais importante dentro dessa província era a cidade de Éfeso, ok? Em Éfeso. Então, no capítulo 2, se vocês me acompanham, no capítulo 2 do livro de Éfeso, ele vai começar a comentar isso. O autor começa depois, eu vou começar um pouco antes. Por quê? Porque é interessante o que ele diz para seus leitores. Ele diz assim, capítulo 2, verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Olha, está falando para os membros da igreja de Éfeso, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, interessante isso. Já ele começa a dizer que eles, no passado, estavam mortos. Então, a escravidão é pior agora. Eles não estavam vivos. Não eram escravos vivos, eram escravos mortos. E depois ele vai falar de que a salvação é pela graça. Tanto assim que no verso 8 vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, eles já sabem já que a salvação, tanto deles como dos judeus, isso acontece já no verso 3, para que vocês tenham em consideração naquilo, que já ele inclui também os judeus. Então, tanto os gentios como os judeus, todos somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é um trabalho nosso, é um trabalho de Deus, que Deus já fez na cruz do Calvário. No verso 11, diz assim, portanto, lembrem-se de que no passado, olha, lembrem-se, isso é interessante, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios, na carne, chamados à incircuncisão. Olha aqui, olha, verso 12, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos das alianças e da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Então, quer dizer que no passado eles estavam sem esperança, eles não eram parte da aliança de Cristo, estavam perdidos completamente. E por causa da graça divina, eles foram chamados dessa escravidão espiritual, dessa morte espiritual para ser parte do povo de Deus. Mas tudo isso foi feito pela graça. Então, por isso é importante aqui, dentro desse contexto, verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. É interessante, por causa do tempo, não vou continuar, mas se você continuar lendo, Paulo vai fazer uma distinção entre aqueles que estão fora e dentro. E no meio, ele vai colocar uma parede, que assemelha um pouco à parede do templo de Salomão, do templo de Herodes, que separava os gentios dos judeus, hein? E o gentio não podia passar essa porta, porque essa parede separava tudo. E Paulo vai falar, Cristo destruiu essa parede, e todos nós agora somos um. Por quê? Por vocês? Pelos judeus? Não, pela graça de Cristo. Então, no verso 11, olha que é importante. Portanto, lembrem-se. Então, por isso me parece que é importante notar que nós fomos escravos do pecado, agora fomos libertos pela graça de Cristo, e essa experiência nossa, que nós vivemos na realidade do evangelho vivo, que está na nossa vida, é algo que a gente nunca pode esquecer. Eu sempre falo assim para algumas pessoas, nunca esqueça do momento que você foi libertado por Deus. Alguns me falam, olha, como meu filho, assim, meu filho nasceu na igreja adventista. Meu filho nasceu cristão, minha esposa também. Alguns falam, olha, eu sou de berço. Mas ainda assim, tem um momento específico na vida que você fala, eu estou decidindo seguir a Jesus Cristo. E esse momento, que tem essa separação, é bom relembrar sempre nos momentos mais difíceis, momentos de dificuldade, na tentação, momento certo que você fala, olha, estou perdido, Deus não me ama. Sempre é bom olhar para o passado. Olhe para o passado. Olhe que você era um escravo que Deus libertou. E por causa dessa libertação, você agora pode herdar a vida eterna. Não é por causa de que você é lindo, não é por causa que você tem muito estudo, educado, não? Não, é por causa só da graça de Cristo. Então, esse lembrar misturado com minha experiência com Cristo, o Evangelho vivo, me parece que não é só o melhor sermão que a gente pode pregar, é também a âncora que a gente pode se agarrar, sabe? Quando as coisas, na tempestade, quando as coisas estão feias. Então,
isso também nos ajuda a saber que toda vez que a gente vê um pecador, a gente tem que se lembrar que a gente também foi um. Agora, alguns esquecem disso. Nós nos esquecemos disso. Alguém está fazendo alguma coisa errada. Ou ele, não? E a gente aponta com o dedo. Lembra-se que você e eu também fomos escravos. E Deus nos libertou. Pastor Olivares, tremenda essa lembrança. Muito obrigado. Realmente, a gente precisa olhar mais para quem Deus é e para quem a gente era, né? Porque aí a gente se coloca no nosso lugar mesmo. A gente vai se colocar no lugar nosso, que é o lugar realmente de criatura. Pastor Fábio, para você, a pergunta final é... Nós já falamos aqui, o pastor Olivares comentou que muitos dizem que o dilúvio é um mito, que aquilo não aconteceu. Eu tenho acesso a alguns grupos de pesquisa de até cristãos, mas que não creem, por exemplo, nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Quão poderoso e negativo, pastor Fábio, pode ser o impacto da cultura sobre a fé? E até que ponto há uma relação amigável e saudável entre cultura e fé? Olha, meu amigo, essa é uma excelente pergunta, uma pergunta que se renova com o passar das gerações. O século XIX, ali com a alta crítica, começou a comprovar, né, cientificamente, supostamente, né, que o dilúvio não aconteceu, que foram apenas, no máximo, enchentes locais, etc. E não apenas grupos que negam os 11 capítulos iniciais de Gênesis, mas que negam os 20 últimos capítulos da Bíblia, né? Ali o livro de Apocalipse, né? Mais do que isso, na verdade, né? E basicamente, para esses, Jesus, se existiu ou não, não interessa. O que interessa é que ele deixou ali um legado de amor, e o que interessa é o amor, e todas as agendas contemporâneas que abraçam essa perspectiva e abandonam todo o resto. E a gente poderia falar mais umas 3h30 sobre isso para começar, fazendo links aí com o nosso mundo contemporâneo. Mas, para resumirmos aqui, eu quero citar um autor chamado o Richard Niebuhr, que escreveu um livro chamado Cristo e Cultura, um livro elementar, muito importante. E eu gosto desse livro, ou pelo menos da parte que eu lembro melhor e que vou citar aqui, parafraseando, né? Onde ele busca a perspectiva histórica. A atitude dos primeiros cristãos foi a de submissão à autoridade de Cristo, independente das agruras pelos quais passariam ante a mão forte do Império Romano. E é só você ver a história dos apóstolos, e nenhum deles teve vida fácil. A grande maioria foi martirizado. E o cristianismo, basicamente, nos seus inícios, precisou se manter graças à graça de Deus, porque todos os elementos do Estado, das forças policiais da época, estavam contra os cristãos. E mesmo assim, eles, pela fé, se mantiveram fortes e protegendo uns aos outros com um pouco que tinham, o que nos leva a uma outra questão importante, pastor Júlio. Era uma comunidade grandemente pobre. Ela vai enriquecendo depois, né, com as gerações seguintes, né? E a lição de sexta-feira, que na verdade é um estudo reflexivo adicional, diz assim, ali no segundo parágrafo: a igreja em alguns países desfruta de uma prosperidade que nunca houve. A que custo? Essa riqueza acaba prejudicando a nossa espiritualidade. Não estou aqui afirmando que em todos os aspectos e em todos os casos a riqueza vai minar a nossa espiritualidade. Às vezes é o contrário, a pobreza também mina a espiritualidade. A gente acabou de falar na resposta da outra pergunta, né, sobre o equilíbrio, né, sobre termos o suficiente, mas a grande questão é que a cultura hoje, de uma forma geral, a cultura ocidental, a agenda que se prega
contemporaneamente, é uma agenda anticristã, uma agenda pagã, eu diria, uma agenda contrária às perspectivas e premissas bíblicas e que faz um grande esforço para que nós nos esqueçamos de quem é Deus e do que Ele faz por nós. Por isso, aqui é a reflexão de sempre. Precisamos assegurar que as entradas de nossa alma estão protegidas. Não devemos permitir, ou nos permitir assistir qualquer filme, qualquer série, ouvir qualquer tipo de música e abraçar essa cultura que é explicitamente contrária, em grande medida, às premissas do Evangelho de Cristo. Então, eu fico com isso, né? E, inclusive, se a gente voltar um pouquinho, a gente tem alguns textos, né, bonitos, né? Por exemplo, Deuteronômio 4, aqui eu termino de falar, né? 4:40, diz assim, 4:40, guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então, essa mensagem é atemporal. Pode vir governo, sair governo, entrar império, sair império. Guarde a palavra de Deus, guarde os estatutos de Deus, para que tudo te vá bem e para que você receba pela graça de Deus a vida eterna, que é aquilo que mais nos interessa e é justamente aquilo que querem que nós nos esqueçamos também. Querem nos dizer que isso não existe, que isso é algo fundamentalista, algo... Enfim, é bíblico, acontecerá. Estamos às portas do grande encontro com Cristo quando de sua volta, visivelmente, e não de forma etérea, mas de forma física, nas nuvens dos céus. E isso eu acredito porque está na Bíblia. E devemos sempre de novo lembrar desses textos, ler diariamente a Bíblia, para que não sejamos assaltados por essas reflexões estranhas à vontade de Deus e não sejamos alvos e vítimas dessa cultura profana que nos abandona da verdadeira fé. Microfone. Sim, sim. Amigos, muito obrigado, pastor Carlos Olivares, pastor Fábio Darius, pela tão importante recordação que trouxeram hoje. E você falando agora ao final, pastor Fábio, eu fico pensando, não precisamos de subversivos nem de conservadores. Precisamos ser bíblicos, porque todo extremo é prejudicial, não é, pastor Olivares, não é, pastor Fábio. Enquanto os grupos se combatem, se atacam, uns usando a cultura para contextualizar a Bíblia de modo que não é o correto, outros usando a história para defender também dogmas que muitas vezes não são princípios bíblicos. Deus quer de nós que sejamos centrados, sejamos bíblicos e nos apeguemos ao assim diz o Senhor. Eu quero agradecer a vocês por trazerem tão grande conhecimento aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas ficamos os três bonitinhos aqui, né? Nessa divisão de tela aqui. Olha só que beleza. Eu até fico bonito perto de vocês, mas muito obrigado. Bonitinho, a bondade é sua, viu, Júlio? Mas assim pela graça, né? Amém. Pastor Olivares, um abraço à família. Pastor Fábio também. E o pastor Olivares, eu vou solicitar que ele faça a oração final, se despeça e também ore. Mas antes da oração, lembrando a você, curta, compartilhe este link, copie este link e colhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, do Telegram, nas suas redes sociais em geral. Deixe o seu comentário aqui também e não se esqueça, se inscreva no canal, deixe ali a sua ativação para que você seja sempre avisado. E eu já adianto que estamos preparando aqui algumas novidades para o próximo trimestre, onde falaremos do livro de Hebreus, não é? Janeiro, fevereiro e março, vocês já estão convocados, vocês dois amigos, vamos tratar depois, mas trabalharemos com o livro de Hebreus, e para você que nos acompanha, teremos novidades.
Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam, acompanhem a cada semana o canal da Igreja do UNASP. Pastor Olivares, por gentileza, despeça-nos em oração neste momento. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo privilégio que nós tivemos de estudar a Tua Palavra, de reflexionar sobre ela. Eu te peço para que nossa vida possa estar focada nela, que nossa fé, nosso conhecimento, nossa esperança sempre esteja naquilo que o Senhor prometeu e falou, e que nunca tenhamos a tentação de esquecer aquilo que o Senhor prometeu que ia fazer com esta terra e está fazendo também com nossa vida. Senhor, eu te peço para que possamos lembrar cada dia, cada momento, que o Evangelho vivo esteja em nossa vida, transformada e santificada a cada dia pela sangue de Jesus Cristo. E sobretudo, Senhor, que nunca esqueçamos e lembremos sempre da segunda vinda, quando o Senhor Jesus Cristo retornará em glória para nos levar ao céu para viver com Ele para sempre. Obrigado, Pai, por tudo. Esteja conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém.